Iremos conversar hoje sobre hepatosplenomegalia. Vamos começar a aula falando um pouco sobre a anatomia normal do fígado. Existem várias classificações. A mais conhecida, a classificação de Cohenot, que divide o fígado em segmentos hepáticos, sendo a parte dorsal do fígado, chamado também lobo caudado, o lobo direito, separado em segmentos paramedianos, que são os 5 e 8, segmentos laterais, que são os 6 e os 7. E o lobo esquerdo, segmentos laterais, que são 2 e 3, segmentos paramedianos 4, que é subdividido em 4A e 4B. Aqui uma ilustração dessa classificação e o lobo direito marcado pelo quadrado em amarelo, com os segmentos laterais 7 e 6 e os segmentos paramedianos 5 e 8. O lobo esquerdo com os segmentos laterais 2 e 3, o segmento paramediano 4, que é subdividido em 4A e 4B. E centralmente o dorsal, que é o segmento 1, também chamado lobo caudado. As setas amarelas mostram as vias hepáticas, que são marcações que ajudam na subdivisão desses segmentos hepáticos. Veia hepática direita, veia hepática média e veia hepática esquerda. As setas em branco mostram os ramos portais, sendo a direita veia ramo direita veia porta e a esquerda ramo esquerda veia porta. Elas servem para associar a diferenciação entre os segmentos mais craniais e os segmentos mais caudais, também chamados segmentos superiores e segmentos inferiores hepáticos. Aqui uma ilustração de uma visão por tomografia computadorizada do abdômen superior com contraste para melhor visualização dos segmentos hepáticos. Na figura em A, marcado pelas setas em vermelho, as veias hepáticas. Veia hepática esquerda, veia hepática média e veia hepática direita. Veia hepática direita contribui na diferenciação entre os segmentos 7 e 8, esses segmentos superiormente ao ramo direito da veia porta. A veia hepática esquerda na diferenciação entre os segmentos 2 e 4, também superiormente ao ramo esquerdo da veia porta. Na figura C, vemos o ramo direito da veia porta, que ajuda na diferenciação entre os segmentos superiores, ou mais craniais, dos segmentos inferiores. Abaixo deste ramo estarão os segmentos 5 e 6 e 4B. E no lobo esquerdo, ramo esquerdo da veia porta, abaixo desse segmento estará o segmento 3. Na figura A, com a seta em azul, você visualiza muito bem a segmentação do lobo direito com a subdivisão entre os segmentos 7 e 8. E na figura em C, essa mesma linha em azul, contribuindo para a diferenciação entre os segmentos 5 e 6. No lobo esquerdo, a veia hepática esquerda, mostrando a subdivisão entre os segmentos 2 e 4A e mais abaixo 3 e 4B. Aqui uma tomografia computadorizada com contraste na fase venosa, fase arterial, onde visualiza muito bem os ramos direito e esquerdo da veia porta.
Agora, uma tomografia computadorizada na fase venosa, com cistos hepáticos, para visualizar bem as veias hepáticas. Vou falar um pouco agora da radiologia do baço. Para estudo esplênico, nós fazemos tomografia sem contraste e fases de exame bem precoce para avaliação arterial e uma fase mais tardia para avaliação portal. Visualize bem, na fase arterial ocorre uma diferenciação entre a contrastação da polpa branca e polpa vermelha. A polpa vermelha com mais predominância vascular e ficando mais hiperdensa nessa fase arterial. Numa fase mais portal tardia, ocorre a homogeneização do parênquima esplênico. Nesse paciente jovem, o que você vê de alterado? Do lado direito, aumento da silhueta hepática, do lado esquerdo, aumento da silhueta esplênica. Olhe de novo. Viu? Então, já visualizada pela radiografia, esta alteração. O aumento do baço ou do fígado pode ter várias etiologias, dentre elas inflamação, doenças de depósito, infiltração celular nas doenças linfoproliferativas, congestão do fluxo sanguíneo, como na doença de Budd-Chiari, ou obstrução biliar. E para isso, os exames de diagnóstico por imagem podem contribuir bastante. O ultrassom é um deles. Nesta linha chamada linha M clavicular, nós posicionamos o transdutor do ultrassom e podemos realizar medidas que nos ajudam a identificar se ocorre um aumento da volumetria hepática, por exemplo, nessa linha chamada linha M clavicular, onde medimos desde a transição entre o tórax e o abdômen, na topografia do diafragma, até o ponto reto, em linha reta, do bordo inferior do fígado, sem obliquar o transdutor. Essa linha se chama linha M clavicular e ela não deve ter mais que 3 centímetros. Outra linha que nos ajuda nessa identificação do aumento hepático chama-se linha médio hepática. Neste caso, obliquamos o transdutor em busca do ponto mais inferior do bordo hepático direito. E esta linha não deve ultrapassar 16 centímetros. Chama linha médio hepática. Estas mesmas medidas elas podem ser utilizadas em outros exames de diagnóstico por imagem, por exemplo, tomografia e ressonância magnética. Eis aqui um exame de ressonância magnética de um paciente com suspeita de hepatomegalia. Neste ponto, nessa visão axial do fígado, onde está a seta vermelha, situa-se a linha médio external. Neste ponto, situa-se a linha M clavicular. Nestes aparelhos com múltiplos cortes, podemos realizar transposição de imagens e cortes multiplanares. Aqui um corte no plano coronal, onde visualizamos e podemos fazer essas mesmas medidas que faríamos no ultrassom. Aqui a linha M clavicular, com 152,9 mm, maior que 13 centímetros, e a linha médio hepática, com 18,9 centímetros. Então, estamos diante de um caso de hepatomegalia. Temos que saber também as variantes anatômicas, para não confundir achados normais com achados patológicos, como na fotografia à esquerda e superior, o alongamento lateral do lobo esquerdo, a seta vermelha; na foto superior e à direita, um alongamento vertical do fígado, do lobo esquerdo; na foto inferior e à esquerda, um processo papilar aumentado do lobo caudado, somente uma variante anatômica; e na foto inferior à direita, um aspecto rombo e aumentado do lobo direito, chamado lobo de Riedel, que
que é somente uma variante anatômica, não devendo ser confundida com alterações patológicas. Aqui, neste artigo da Santa Casa, São Paulo, mostrando muito bem as variantes anatômicas, um artigo excelente, indico a leitura, mostrando o alongamento lateral do lobo hepático esquerdo, somente uma variante anatômica. A esteatose hepática é uma das principais causas de aumento hepático devido ao depósito de gordura. A imagem à esquerda, na figura A, o fígado normal, com a densidade normal, na foto B, uma redução difusa da densidade hepática com aumento hepático ocasionado pela esteatose hepática. Nesta outra imagem desse paciente, a tomografia nos ajuda muito bem para identificar essa doença de depósito, na medida da densidade do fígado e do baço. Na medida do ROI1, 69, a medida da densidade hepática, e o ROI2 mede a densidade esplênica. A densidade hepática deve ser sempre maior que a densidade esplênica, em torno de 20 unidades Hounsfield. Então, estamos diante de um achado sugestivo de esteatose hepática. Aqui, outra patologia que ao exame clínico pode demonstrar aumento hepático, uma doença hepatorenal policística autossômica dominante. Note, múltiplos cistos hepáticos renais neste paciente, a causa da hepatomegalia. E para a avaliação do baço, o baço é muito bem avaliado pelo ultrassom, principalmente em crianças e também em adultos. O posicionamento para a avaliação do baço deve ser feito com o paciente em decúbito lateral direito e o transdutor oblíquo numa posição em topografia subcostal. Fazemos a maior medida do baço, mas também podemos fazer as 3 medidas e avaliar o índice esplênico. Ele vai variar de acordo com a idade, como vocês veem nessa tabela, mas na prática médica deve variar entre 7 e 14 centímetros. Mostrar para vocês somente alguns casos, algumas síndromes clínicas que cursam com hepatoesplenomegalia. No Brasil, especialmente no Nordeste, a leishmaniose, que está associada com esplenomegalia, hepatomegalia, febre e pancitopenia. Outra doença de depósito chamada doença de Gaucher, tá? Que é uma doença de depósito lisossômico ocasionada pela deficiência da enzima beta-glicosidase ácida. Aqui, peças de doença de depósito. A primeira, doença Gaucher, e uma doença linfoproliferativa, leucemia mieloide crônica, denotando um aumento esplênico importante. Compare com o baço normal, uma tomografia computadorizada no plano coronal e a seta em vermelho mostrando o baço aumentado. Com certeza, se eu fizer uma linha medindo o tamanho deste baço, vai dar maior que 14 centímetros. Bem visualizado também no exame de ultrassom, que pode ser utilizado para acompanhamento longitudinal desse paciente. Outro paciente com leishmaniose, mostrando tanto uma hepatomegalia como uma esplenomegalia. E é o exame físico bem visualizada e marcada neste paciente. Caso bastante interessante, um paciente com doença linfoproliferativa, onde ocorre um aumento importante do baço, começou a apresentar uma dor aguda. O que é que aconteceu? Esse paciente evoluiu com infarto esplênico, bem demonstrado pelo exame de imagem com contraste, onde a maior parte do baço realça e essa parte onde não chegava a circulação de forma eficiente não realça, denotando infarto esplênico. Tratamento conservador neste momento. Um outro caso de bastante cistos hepáticos, cistos renais, sendo responsável pela hepatomegalia nesse paciente. Uma doença linfoproliferativa, note, vários nódulos esplênicos de característica inespecífica neste paciente, mas sendo a causa da esplenomegalia, uma doença linfoproliferativa por linfoma não Hodgkin, subtipo grandes células. Outro exemplo de esplenomegalia, onde no ultrassom já se vê um baço aumentado com múltiplos nódulos. Não confundir isto com realce sepentiforme
da fase arterial fisiológica do baço. Aspecto inespecífico aos exames de imagem, somente feito o diagnóstico anatopatológico. Outro caso interessante, um baço aumentado com múltiplos pequenos nódulos difusos, inespecífico ao exame de imagem, podendo ser relacionado a vários diagnósticos diferenciais, dentre eles sarcoidose, histoplasmose, tuberculose. O anatopatológico demonstrou sarcoidose esplênica. E aqui, neste mesmo paciente, no plano coronal, a alteração de vários múltiplos nódulos no baço desse paciente, associado à esplenomegalia. Era isso, gente, que eu queria mostrar para vocês sobre os achados de imagem, a importância do exame de imagem em diagnósticos diferenciais e no acompanhamento longitudinal dos pacientes com hepatosplenomegalia. Obrigado. Até a próxima.